E aí, vamos falar um pouquinho, né, diretamente da Costa da Lagoa, Florianópolis, para esta Zumbilândia, sociedade decadente, né? Vamos falar um pouquinho sobre as astutas professoras dos colégios, infiltrados por essas vadias políticas e conluios políticos imparáveis, onde nem mesmo o próprio diretor da escola já não consegue mais atestar para os pais que é bom botar filho na escola. Imagina só como que a Elisete Maria Marques, uma pessoa que sempre foi colaborativa com todos os desmandos dentro das escolas públicas, vai conseguir atestar segurança pública para os meus filhos, depois que ela botou uma gangue stalking na porta da nossa casa para arrancar portão, para fazer os caralho, igual fizeram no ponto 15 com o casal de amigo da gente. Como que uma mulher dessa vai querer supostamente pegar advogado? Porque ela só pode estar pegando advogado para se defender do que a gente está denunciando aqui na rede, né? Estamos denunciando a invasão iminente da escola por professoras aposentadas que não pode estar lá, não deve estar lá, não tem nada que está lá dentro, tirando criança de lá e levando para circular na comunidade, colocando os próprios filhos da gente em risco. E é eminente que quando eu cheguei no colégio da Lagoa da Conceição, a metros de uma delegacia, antes da reforma, é claro que teve lá, e vi aquelas crianças correndo em cima das carteiras, das cadeiras, quebrando tudo. A própria professora me explicando que o meu filho não poderia sentar lá no fundão, teria que ser ali na frente, e que era um risco para a adolescência dele colocar ele lá. Mas diante das obrigatoriedades e da nossa situação com o hospital e do tratamento obrigatório de câncer que estava sendo taxativo, e de mais problema que já estava difícil de suportar naquele momento, que eu não tinha a estrutura que eu tenho hoje, né? Eu não era casca grossa o suficiente para enfrentar esses canalha do Ministério Público. A gente deixou a criança lá. Aí na agenda está escrito pelas próprias professoras cada detalhe, e o resultado a gente tem hoje. Um resultado praticamente irreversível. Imagina que o menino está fazendo curso de português, curso de ortografia, para aprender a botar S, botar cedilha, botar dois S, com 15 anos. É deplorável. É exatamente como eu falei para a Justiça da Infância. Eu fui muito específica com aquela juíza da infância que me escoltou até o seu departamento para me conhecer pessoalmente e abdicou o seu direito de fazer uma teleconferência comigo para ver os meus filhos, ver o Renato, me ver pessoalmente. Foi exatamente o que eu falei para ela. Tudo que a gente viveu não dá um volume de livro, dá uns 10 volumes de livro aqui na ilha de Florianópolis, nesse lugar tão bonito por natureza, que canalhas, canalhas, canalhas deploráveis dessa política nojenta se infiltram em instituições e acabam com tudo. Não é espirulina suficiente para consertar a saúde desse povo estragado pela saúde. E um dos motivos que a gente não arrasta a criança para as obrigatoriedades da escola é por causa da saúde pública, que muito nos ensinou durante esse PhD que a gente fez, né, na prática, eminente, sobre todo o que o sequestro de paciente pode ocasionar. E nesse paralelo de 4 anos, a gente também tem 4 anos de sequestro de criança pro sistema político das escolas. E o eminente resultado, comparado com o Matheus, um resultado deplorável. Deplorável no nosso adolescente. Fica a pergunta: e se esse adolescente tivesse sido cuidado apenas pela família, como é cuidado o Matheus?
qual seria o resultado do Serginho? Não é que o Serginho não tenha coisas boas, ele tem coisas boas, mas tem algumas dificuldades que nós não estaríamos tendo nesse momento com o nosso Sérgio Henrique, com certeza. Como a gente está sempre observando e desenhando, e de difícil, o difícil é você trazer, pegar lá naquela ponta podre que foi construída e puxar, né, ele para a natureza das coisas, para o que é o natural das coisas. Porque eles desnaturalizam o filho da gente, inclusive usando uma agenda. Uma agenda que o meu filho nunca se encaixa nos padrões. Aí já estava num estágio da tal da Fabiana querer achar que ele tinha essas coisas como TDA, déficit de atenção, essas porra toda. Que isso aí é só etiqueta que eles botam nas pessoas e ficam criando problema em cima da pessoa e nunca resolve nada para ter mais e mais cabine de emprego. Não é esse o caso do Serginho. O caso do Serginho é comportamental. Porque em casa os pais ensinam uma programação para ele, comportamental. Aí chega na sociedade da mentirinha, do lesco-lesco. E aí lá é mais solto o negócio. Então lá funciona, é mais gostosinho, né? Aí lá que se sequestra a criança da gente para esse tipo de ideias. Quando o bullying acontecia com o sotaque do Serginho, nada era feito para defendê-lo. Aí ele era o gurizinho do oeste, ele era o gurizinho da roça, era o menininho que não era manezada, né? Agora, do contrário, meu Deus, o mundo acabava. Os pais eram chamados, torturados psicologicamente, ao ponto de eu não conversar mais com a escola da Costa da Lagoa. Quem ia era o Renato. Ouvia aquelas deploráveis, maconheira, desgraçada, fumadora de tudo e mais um pouco, e ainda com capacidade cognitiva de olhar para o nosso adolescente, né, e dizer, não, isso aqui é só para acalmar. Ele criando a tela mental que aquilo ali era só para acalmar. Aí sai da escola, na frente da escola, dentro do rancho, já tem lá uns caras sinistros, perigoso, só fumando, observando as criancinhas, e toda essa corrente de criança aí que anda sumindo, e todas essas porcaria que tá acontecendo, que fizeram dentro da nossa casa. Os canalha políticos foram lá para dar um susto nessa família. Um sustinho para ver se nós se bandeava lá pro oeste. E aí podia continuar a porqueria toda, que ninguém ia denunciar, ninguém ia falar. Aí a gente não pode ir lá na Barra da Lagoa e filmar o cara enrolando baseado na frente das crianças, porque toda a Barra da Lagoa fica contra a família Arquitetos. Aí acontece o que aconteceu aqui na costa. Todos 40 canalha contra 4 pessoas de uma família. E as outras famílias não botam na cabeça o que estão criando de delinquência? Que a metros de uma delegacia era delinquência pura e os caras do baseado lá fora esperando os adolescentes sair da escola com toda a naturalidade do mundo e vão dizer que isso não é implantado pelo poder público? Vão dizer o que para mim agora? Como que tu sai dessa, Elisete? Elisete, a perseguição com as nossas crianças é iminente. A gente conhece o fundo do que você está fazendo. Se você entendesse o desfecho de tudo isso, você parava, mas você não quer entender. Você não quer entender, não quer entender. Você vai deixar eu explicar mais, eu pegar a agenda, começar a fazer as demonstrações públicas aí de cada detalhe do que acontecia. Do uso das câmeras da escola para fazer a perseguição para o nosso adolescente, porque eu tenho certeza que para os daqui, para os outros, para as criancinhas que fazem mingau lá dentro, não, mas exclusivamente as câmeras da porcaria da escola foram
exclusivas para ver o Serginho arrancando cenourinha, o que era uma naturalidade para ele numa horta pegar cenourinha. Ele vinha de uma casa que tinha uma horta enorme, cheia de cenoura. Ele morou num sítio que tinha várias hortas cheias de cenoura. Só que naquele momento ninguém fez esse tipo de avaliação psicológica da criança. E já saíram acusando ele de delinquência, chamando os pais e criando todo um problema. Que ele não poderia ter arrancado a cenoura das crianças menores. Exatamente, não podia. E aonde estavam as professoras maconheiras miseráveis? Que naquele momento não foram capazes de dar atenção suficiente para aquelas crianças para que isso não acontecesse. Onde estavam fumando um baseado? Um baseado atrás da escola? Elas que respondam. Porque é iminente o resultado deplorável que professoras que não têm nada a ver com criança e nem com educação criam, apesar de ter estudado nessas faculdades da maconha por anos e não conseguir produzir nada. Então, antes dessas senhoras delinquentes, totalmente deliberadas para tudo que não presta se botar comigo, pensem 2 vezes, porque vamos apertar o cinto. Vamos apertar o cinto e vamos falar desse assunto. Eu sei que vocês querem desviar o foco da saúde, mas eu vou direcionar um canal para a saúde e outro para a educação. Eu vou fazer duas mãos agora para mim falar o que eu quiser, enquanto eu posso.